Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial de geopolítica neste canal. Um vídeo que vai falar sobre um assunto muito atual e algo que eu acredito que possa contribuir com informações colhidas em loco durante esses 4 anos de guerra. Falar sobre o plano de 28 pontos dos Estados Unidos apresentado para resolver a guerra na Ucrânia e também como isso tem sido interpretado do lado russo, do lado ucraniano, do lado europeu e quais as probabilidades disso dar certo, de ser implementado com sucesso num futuro próximo. Vou passar um panorama da guerra, aquilo que temos atualmente neste final de 2025, além de mostrar também alguns pontos que acabam sendo muito delicados e dificultam em alguns aspectos a implementação deste plano de paz. Então, se você gosta destas análises geopolíticas, desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê uma chance para o nosso trabalho e também aproveite e assista às playlists das viagens. Afinal, já estive na Ucrânia várias vezes, na Rússia várias vezes, dos dois lados, escutando as visões de cada um destes cidadãos e tento também transparecer estas opiniões destas pessoas em cada um dos vídeos. Fica até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E antes de falar sobre esse assunto tão delicado, tão importante, eu quero também convidá-los para, nesta época de final do ano, o Natal batendo as portas, para vocês olharem o site da Remo Fenuto e poderem comprar belas camisas, belas calças, blazers, assim como esta que eu estou usando aqui, cinza, muito bonito, a Remo Fenuto, uma empresa familiar, em 2026 completará 40 anos no mercado e que oferece preços muito justos para alta qualidade das peças que produzem há várias décadas. Então, utilize meu cupom LUCA10, veja lá no site deles todas essas opções para vocês comprarem, lembrando que a partir de R$ 299 o frete é grátis para todo o Brasil e se você comprar à vista com o Pix, você também consegue um desconto. Vai lá, remofenut.com.br, você com certeza vai se surpreender com a qualidade e as opções. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje falando sobre a Ucrânia e a Rússia, esta guerra que tem redesenhado o sistema de alianças globais, tem feito com que a Europa viva uma crise econômica prolongada e também pode acabar empurrando grandes potências para um conflito, um confronto de maior escala. Eu, desde o início, participo da cobertura desta guerra, até passo para vocês um pequeno panorama sobre a minha própria carreira jornalística. 10 dias antes da invasão completa da Rússia na Ucrânia, em 2022, eu estava em Kharkiv, estava em Kiev. Na verdade, 5 dias antes deles invadirem, eu voltei aqui para a Alemanha, onde eu vivo. Então, no dia 19 de fevereiro de 2022, eu ainda estava na Ucrânia e a invasão se deu da noite do 24 para o 25 de fevereiro de 2022. Desde então, fui para a Rússia pelo menos 4 vezes, para a Ucrânia pelo menos mais uma vez no ano passado e pretendo retornar em breve e pude ver em várias localidades como esta guerra tem sido complexa do ponto de vista econômico para os dois países e principalmente do ponto de vista humanitário na Ucrânia. Eu estive em Kharkiv, essa cidade fronteiriça, a segunda maior da Ucrânia, em 2022, em 2024, vendo muitas regiões destruídas, inclusive tem vídeos gravados meus lá, assista na playlist da Ucrânia. Estive em Zaporizhzhia, uma região contestada pela sua posição geográfica, em Dnipro, nas regiões ao norte de Kiev, que também foram severamente bombardeadas, e em algumas regiões russas que têm participado de forma bastante intensa na produção de armamentos e no envio de soldados para o fronte. Então, eu acredito que, dentre vários jornalistas por aí, eu tenho uma visão bastante equilibrada, para ser sincero, não sobre as paixões daquilo que eu quero que aconteça, mas uma análise daquilo que temos em mãos para analisar, aquilo que nós temos em mãos para poder fazer uma perspectiva de futuro. Então, antes de começar
começar passando os 28 pontos apresentados pelos Estados Unidos e que servem como uma enorme pressão sobre a Ucrânia para que a guerra chegue a um desfecho num futuro próximo, tenho que passar qual é o panorama vivido atualmente dentro do país do leste europeu, né? A Ucrânia, no momento atual, que eu gravo esse vídeo em novembro de 2025, tem 19% do seu território ocupado pelas forças russas. Esse território, o cálculo disso é feito através de imagens de satélite, através de correspondentes de guerra em loco e também as próprias admissões de derrotas por parte do exército de Kiev. Então é uma porcentagem bastante considerável. Se a gente fosse fazer algum tipo de paralelo com o Brasil, que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, era praticamente tirar quase que 1.700.000 quilômetros quadrados, quase 2 milhões de quilômetros quadrados, o que é um absurdo e que faz diferença para todos os países, principalmente se a gente considerar que essa região que está ocupada é uma região que historicamente sempre foi muito importante para a economia ucraniana. Grandes indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, produção agrícola, a região do mar de Azov e do Mar Negro, onde as exportações de grãos e outros comércios com o mundo eram feitas e agora não podem ser utilizadas na sua totalidade ou até mesmo em uma mínima porcentagem por conta da ocupação russa. Lembrando que também este cálculo é feito mediante aquilo que é reconhecido internacionalmente como território ucraniano. Aí tem muitas pessoas que podem ter algum tipo de discussão sobre o que de fato era ucraniano, por ter étnicos ucranianos ou não, mas o que eu estou pegando é a definição da ONU, aquele território que é reconhecido internacionalmente pela maioria das nações como território ucraniano e que agora, por conta da guerra, está militarmente, administrativamente ocupado e controlado pela Rússia. Então, no total, 19%. Isso concentrado em 4 regiões onde a guerra tem se desenrolado de forma mais intensa. A região do Donbás, formada por 2 regiões principais, Luhansk e Donetsk, essas que tiveram sempre uma porcentagem de étnicos russos maior do que outras regiões da Ucrânia, pessoas que falam o russo também no seu dia a dia e não utilizam praticamente o ucraniano. Então, essas regiões eram o principal objetivo da Rússia e desde 2014 já passam por um processo de ocupação e depois de resposta das forças ucranianas, também tendo uma guerra intensa antes da invasão total em 2022. Luhansk atualmente de 99% a 100% ocupada pela Rússia, então praticamente águas passadas, não tem como reaver esse território, na minha opinião, e Donetsk entre 75% e 80% ocupada, sendo que a capital Donetsk deste oblast, desta região, também está ocupada, mas cidades como Kramatorsk, que são muito importantes também do ponto de vista estratégico, ainda seguem sob o controle ucraniano. Essas informações são importantes para aquilo que falaremos a seguir quando ler ponto a ponto o plano de paz proposto por Donald Trump. Outras 2 regiões onde a guerra também é muito intensa, Zaporíжья de 73% a 75% ocupado pelos russos, principalmente aquela região da usina nuclear de Zaporíжья, a maior da Europa, e que está sob ocupação russa e pode significar também uma grande perda na produção energética. Já significa e pode significar ainda mais durante os próximos anos. Kherson, também ocupada em 73% e 75%, portanto a gente vê que destas 2 últimas regiões, as principais cidades, que é a capital Zaporíжья, que também estive e tem vídeo no canal, segue sob controle ucraniano, e Kherson, a capital Kherson, que foi controlada pela Rússia em determinado momento, foi recuperada pela Ucrânia. Olhando a área total destas regiões, destes oblastes, destes estados, temos os russos ocupando a maior parte deles, mas não necessariamente as cidades mais importantes. E isso pode representar um enorme entrave quando houver um redesenho do território ucraniano. No ponto de vista de perdas humanas, os números são muito imprecisos. A Rússia fala algumas cifras, a Ucrânia fala outras cifras, os estudos feitos pelos Estados Unidos e o Reino Unido, que para todos os efeitos são países ocidentais e têm um interesse neste conflito, também acabam puxando a sardinha de um lado para o outro, mas a gente pode fazer uma média dizendo que
com certeza mais de 1 milhão e 200 mil soldados e civis morreram nesta guerra, contando ambos os lados. Alguns dizem que são 500, 600 mil ucranianos e 500, 600 mil russos, outros dizem mais de 1 milhão de russos e 400 mil ucranianos. Para todos os efeitos, é uma catástrofe humanitária generalizada que representou grandes perdas econômicas para a Ucrânia na sua infraestrutura. Alguns falam que é quase o prejuízo é na faixa aí de 500 a 600 bilhões de dólares de infraestrutura, então é muito superior ao PIB da Ucrânia antes da guerra. E a Rússia também, fora do mercado europeu, né, perdeu muito dinheiro em relação a isso, e muitos jovens. Eu que estive na Rússia, até conhecidos meus que têm familiares que morreram na guerra, é muito triste ver que uma geração de homens de 20, 26, 30 anos morreu para uma guerra que muitos deles não conseguem compreender os reais motivos por trás. No caso ucraniano, muitos jovens também morreram, mas aí é proteção do seu próprio território, uma guerra de defesa e não tanto de ataque. Então é uma morte que faz mais sentido, entre aspas, na visão do imaginário popular. E, nesse sentido, temos o aumento de tensões, o realinhamento de blocos tanto econômicos quanto militares, né? A parada militar em Pequim deixou isso bem claro, com Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un, outros líderes da Ásia Central, o Irã também tendo um papel crucial dentro do Oriente Médio, enquanto que o Ocidente tenta também se rearmar com esses planos bilionários da União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. Então é um momento de tensões e de reafirmações dos dois lados, dos dois hemisférios do nosso mundo. Agora, então, vamos passar o plano dos Estados Unidos, que foi apresentado para a Ucrânia. Lembrando que este plano ele é visto quase como um ultimato de Donald Trump para que Zelensky aceite e continue tendo o apoio norte-americano. Caso contrário, alguns informantes próximos ao Pentágono, próximos ao Exército dos Estados Unidos, disseram que a possibilidade de reduzir-se a ajuda militar, o compartilhamento de inteligência e de outras informações sigilosas para ajudar a Ucrânia no campo de batalha podem diminuir, forçando a Ucrânia a uma capitulação futura. Então, muitos acreditam que, por mais que não seja um plano de maneira geral benéfico à Ucrânia, seja uma espécie de ultimato de Donald Trump, que quer ter sim o trunfo da resolução desta guerra no seu currículo de guerras resolvidas, segundo o que ele diz, e os seus principais assessores também. O plano é dividido em alguns pontos. O primeiro deles ele é chamado de Arquitetura Geral da Paz e Segurança. Ele é formado por 4 pontos. Tenho aqui a minha colinha para ler para você cada um deles e que a gente possa analisar juntos. O primeiro deles é a reafirmação da soberania da Ucrânia. Portanto, a Rússia teria que reconhecer a Ucrânia como um país soberano e os ucranianos como soberanos, contradizendo alguns discursos do presidente Putin, que acredita que as duas nações são indivisíveis e que o povo é o mesmo, né? Que as diferenças são mínimas e, portanto, seria também uma luta legítima por parte dos russos, na visão deles, por se tratar de um único povo. O acordo de Donald Trump prevê a reafirmação desta soberania. Ponto 2. Pacto de não agressão entre Rússia, Ucrânia e Europa. As ambiguidades dos últimos 30 anos estariam resolvidas. Então, toda aquela questão de expansão da OTAN na visão da Rússia, de influência dos russos também dentro do território, por exemplo, da Moldávia, da Bielorrússia, da Ucrânia, isso daí seria praticamente esquecido e todos se comprometeriam a não agressões futuras, o que poderia significar uma espécie de não agressão definitiva entre a OTAN e a Rússia, algo que poderia colocar todo o mundo em grande risco. Número 3, compromisso duplo. A Rússia se compromete a não invadir os vizinhos e a OTAN promete não se expandir mais. A Rússia, durante o período pós-União Soviética, invadiu já alguns dos seus vizinhos, mais notoriamente a Geórgia em 2 ocasiões, inclusive a Geórgia que perdeu o seu território, tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul, pela presença da Rússia, a Rússia financiando milícias locais para conseguirem o separatismo. Também influenciou na Transnistria, aquela faixa de terra que se separou de fato da Moldávia, e teve uma participação muito evidente dentro da Ucrânia. Enquanto que a OTAN, durante os últimos 30 anos, também conseguiu novos adeptos. Muitos desses países
foram de livre e espontânea vontade para a OTAN, mas especificamente os países bálticos. Eu falei isso para vocês porque se sentiram ameaçados outrora pelo expansionismo russo, assim como aconteceu no Império Russo ou na União Soviética, mas para todos os efeitos este acordo ele prevê que a OTAN pararia a sua expansão, atualmente com 32 países depois da entrada da Suécia e da Finlândia, e obviamente não conseguiria, não aglutinaria novas nações, como é o caso da Bósnia ou o caso da Moldávia, que teriam evidentemente algum intuito de fazê-lo no futuro. Por fim, número 4, diálogo Rússia e OTAN, mediado pelos Estados Unidos para tratar preocupações de segurança e criar um ambiente de desescalada. Então, uma coisa muito mais ampla e que tem a ver com uma espécie de diálogo não claramente decidido, né, não claramente explicitado no plano de paz de Donald Trump por enquanto. Então, continuando, o ponto 5 ao 10, ele é intitulado Garantias de Segurança e Limites à Ucrânia. Ponto número 5, a Ucrânia receberia garantias de segurança robustas. Na prática, um tipo de guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos, mas não está explicitado se um ataque à Ucrânia significaria uma reação norte-americana, um pacto de mútua defesa, ou algum outro tipo de armamento cedido à Ucrânia pelos Estados Unidos ou outros países, mas aqui está sublinhado garantias robustas. O que elas significam detalhadamente, isso só saberemos caso o plano seja implementado e caso isso comece a acontecer de fato. Número 6, as Forças Armadas ucranianas seriam limitadas a 600 mil militares. Essa limitação ela é vista também como um grande entrave para que o plano seja bem sucedido. Até mesmo antes da guerra, a Ucrânia tinha um exército de ativos, né, de soldados ativos menor do que 600 mil, mas considerando a invasão, muitas pessoas se alistaram e inclusive os reservistas que tiveram outro tipo de treinamento, estariam de prontidão, acabam superando 1 milhão, alguns falam, né? Lembrando a Ucrânia, um país de 38 milhões de habitantes antes da guerra. Durante a guerra, pelas mortes e pela imigração, esse número caiu bastante, só que essa limitação ela é vista como algo unilateral, afinal a Rússia não terá essa mesma limitação e limitar o exército dos ucranianos, na visão deles, seria uma espécie de capitulação futura caso a Rússia voltasse a invadir o seu território. Número 7, a Ucrânia teria de colocar na Constituição que nunca entrará na OTAN e a OTAN teria de mudar os seus estatutos para nunca aceitar a Ucrânia, ou seja, um comprometimento do bloco militar ocidental e da Ucrânia de que esta parceria nunca de fato se tornasse efetiva, nunca de fato pudesse se tornar efetiva, algo que é visto como, no caso ucraniano, algo muito difícil, porque na sua Constituição e até mesmo em alguns artifícios jurídicos, isso tinha sido incluído anteriormente, e na OTAN também mudar esse estatuto de acordo com as vontades da Rússia parece uma espécie de se curvar perante um inimigo seu, que por mais seja poderoso, não teria o direito de fazê-lo. Esse pode ser também um ponto muito complicado. Eu particularmente, aí fazendo parênteses, acredito que a Ucrânia não tem como entrar na OTAN, não deveria entrar na OTAN, e mesmo que quisesse ou assim pudesse fazê-lo, não teria aprovação, porque precisa de uma aprovação unânime. E sabemos que a Turquia tem as suas ressalvas, porque tem relações muito próximas com a Rússia, a Hungria tem as suas ressalvas, atualmente a Eslováquia tem as suas ressalvas, a Bulgária e até mesmo outros países que buscam uma certa neutralidade que poderiam representar entraves. Então, para todos os efeitos, não acho que isso vai acontecer, mas você não ter a realização do ponto de vista prático é uma coisa, você ter a obrigação de que isso não aconteça do ponto de vista jurídico é outra, e isso pode sim ser um complicador. Número 8, a OTAN se compromete a não estacionar tropas em território ucraniano. Isso poderia significar uma dificuldade dentro das diferentes garantias de segurança, porque a Ucrânia já disse que quer que no seu território tenha algumas tropas de países como a
o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, países fortes, né, que não podem ter a patrulha das suas fronteiras ou a garantia de segurança do seu território garantidas por países fracos ou exércitos fracos. E os exércitos mais fortes do mundo, aqueles que estão do lado oriental, são aliados à Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão, etc., que jamais mandariam forças de manutenção de paz para a Ucrânia. E do lado ocidental são todos os países da OTAN. Então isso acaba também sendo uma contradição com garantias robustas de segurança, porque todos os países que poderiam garantir a segurança para a Ucrânia são países que fazem parte da OTAN. Número 9. Caças europeus estariam estacionados na Polônia e não na Ucrânia. Então a Polônia, sendo um dos principais exércitos que fazem fronteira com o território ucraniano, se disponibilizariam a ter o seu território como aquele que abrigasse caças para proteger a Ucrânia, né? E a Ucrânia em si não poderia ter caças europeus, apenas os seus próprios caças, até mesmo tem alguns que aventam a possibilidade dos armamentos do exército ucraniano também serem limitados nessas garantias de segurança buscadas pela Rússia. Número 10. Este é um dos pontos que mais me chamou a atenção. Detalhes do garantidor americano. Os Estados Unidos também querem ter o protagonismo, não só um protagonismo político e militar, mas também econômico, como veremos mais adiante. Os Estados Unidos vão receber compensação por fornecer garantias de segurança, ou seja, algum tipo de pagamento em relação a isso, seja na compra de armamento, seja no envio de tropas, seja no compartilhamento de inteligência, talvez. Se a Ucrânia invadir a Rússia, perde a garantia, e se a Rússia invadir a Ucrânia de novo, haveria uma resposta militar coordenada, volta de sanções globais e revogação de benefícios do acordo. Então, isso poderia significar, no caso da Rússia tentar invadir a Ucrânia mais uma vez, uma espécie de ataque direto dos garantidores de segurança, que não sabemos ao certo quem serão eles, atacando a Rússia. E por fim, se a Ucrânia lançar mísseis contra Moscou ou São Petersburgo, as duas maiores cidades russas, a garantia americana é anulada. Passando para o próximo bloco, do ponto 11 ao 14, economia, reconstrução e fundos russos congelados. O número 11 prevê que a Ucrânia é reconhecida como elegível à adesão à União Europeia e recebe acesso preferencial ao mercado europeu. Lembrando que a União Europeia é um bloco político e econômico, então, na visão da Rússia, não teria problema que a Ucrânia fizesse parte da União Europeia, porque não tem nenhum tipo de garantia vinculadora militar, que é o que preocupa Moscou. No caso ucraniano, é algo que os ucranianos sim querem e vão de fato precisar no futuro para reestabelecer a sua economia e principalmente a sua infraestrutura. Número 12, pacotão de reconstrução para a Ucrânia, com o Fundo de Desenvolvimento para a Ucrânia para investir em tecnologia, data centers, etc. Parceria dos Estados Unidos e Ucrânia para restaurar e explorar infraestruturas de gás, ou seja, Estados Unidos de olho nos recursos minerais e energéticos da Ucrânia, reconstrução das cidades e áreas destruídas pela guerra, algo que acontece em quase todos os países depois de um conflito, e grandes projetos de infraestrutura, além de extração de minerais e recursos, lembrando que a Ucrânia possui uma ampla variedade de terras raras, e nesse momento em que se fala sobre as terras raras de maneira bastante frequente, isso pode ser interessante para os Estados Unidos. Donald Trump está de olho nisso, e um pacote especial de financiamento via Banco Mundial. Então, basicamente, deixando aí claro quais seriam os caminhos pelos quais a Ucrânia poderia reconstruir o seu país. Número 13, reintegração gradual da Rússia na economia global, alívio de sanções em fases, ou seja, a Rússia, que é o país mais sancionado do mundo atualmente, teria o alívio dessas sanções, e um acordo econômico de longo prazo entre Estados Unidos e Rússia para cooperação em energia, recursos naturais, IA, data centers, etc., além do retorno da Rússia ao G8. Praticamente a reinserção completa da Rússia no cenário econômico global e também a retirada do seu status de pária dentro do Ocidente, já que ela faz parte do G8, já que as sanções são retiradas, ela poderia voltar a comercializar de forma quase normal
com o restante dos países europeus e ocidentais. Por fim, número 14, uso dos ativos russos congelados. Essa questão é extremamente interessante, né? A Rússia teve ao longo desses anos alguns ativos dentro da Europa congelados, algo em torno de 300 bilhões de dólares, um ativo muito importante, né? Se a gente for pensar, o Brasil também tem de reservas, por exemplo, 300 bilhões de dólares, e isso que traz certa estabilidade para o Banco Central fazer com que a flutuação do dólar não seja tão grande. Esses ativos russos que são congelados fazem muita falta, principalmente no momento em que o país está isolado de certos mercados. Segundo o plano de Donald Trump, 100 bilhões dos fundos russos congelados seriam investidos em um esforço liderado pelos Estados Unidos para reconstruir a Ucrânia, e os Estados Unidos ficariam com 50% dos lucros desse empreendimento. Então, o presidente Donald Trump também querendo tirar uma parcela, alguns bilhões aí, para o seu próprio país por administrar esse fundo. A Europa igualaria esse valor de 100 bilhões de dólares para ampliar o investimento em reconstrução. Os fundos russos congelados na Europa seriam liberados, o restante deles, e também o restante iria para um veículo de investimento dos Estados Unidos e Rússia para projetos conjuntos dos dois países. Ou seja, também é uma questão muito forte no aspecto econômico, seja na exploração de recursos naturais, seja na utilização destes ativos congelados para poder eventualmente lucrar no futuro. Depois temos aqui, ponto 15 ao 20, estrutura de segurança nuclear, energética e narrativas internas. Número 15, criação de uma força-tarefa de segurança entre Estados Unidos e Rússia para promover e fiscalizar o cumprimento do acordo, ou seja, praticamente isolando os europeus de qualquer fiscalização, algo que não é nada bem recebido em Bruxelas. Número 16. A Rússia inscreve em lei uma política de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia, ou seja, ela teria que colocar também dentro da sua estrutura legislativa e jurídica que não vai agredir a Europa no futuro. Número 17. Os Estados Unidos e Rússia estendem tratados de controle nuclear, incluindo o START, algo que foi muito discutido durante os últimos anos, porque essas são as duas maiores potências nucleares do mundo, com o maior número de ogivas nucleares, seja os Estados Unidos, seja a Rússia, cada um tem por volta aí de 5 mil ogivas, e havia um controle mútuo, havia uma espécie de discussão de como estes países podem evitar a proliferação de mais armas nucleares que deixam o mundo mais perigoso. Em algum momento esse acordo está correndo o risco de não acontecer, e Estados Unidos e Rússia disseram então que o controle nuclear pode ser reestabelecido. Número 18, a Ucrânia reafirma que será Estado não nuclear sob o Tratado de Não Proliferação. A Ucrânia, que para todos os efeitos já é um Estado não nuclear, durante os anos 90 devolveu a totalidade do seu arsenal nuclear, que tinha sido herdado da União Soviética, para a Rússia, apesar de não ter o controle operacional dessas ogivas naquele momento, mas já é um Estado não nuclear, então não é uma grande preocupação. E a usina, número 19, a usina nuclear de Zaporídia é religada sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, com a energia produzida dividida 50% para a Rússia e 50% para a Ucrânia. Essa que é a maior usina nuclear da Europa, antes era fundamental para recursos energéticos dentro da Ucrânia, e que agora, de acordo com este plano, poderia ser também utilizada para os russos terem a sua própria energia, algo que não falta na Rússia, algo que não é um problema. Mas antes a gente tem que pensar que a Ucrânia vendia parte da sua energia produzida para outros países europeus que não são energeticamente autossuficientes. Então isso pode comprometer economicamente a Ucrânia no futuro. Bom, tive que mudar de lugar aqui, mas vamos continuar, estamos perto de concluir este vídeo. Número 20. Ambos se comprometem com programas educacionais de tolerância cultural e combate ao racismo com pontos específicos. A Ucrânia adotaria normas da União Europeia de tolerância religiosa e proteção a minorias linguísticas, já que no leste da Ucrânia quase todo mundo fala russo e, segundo o Kremlin, isso não estaria sendo respeitado. As populações étnica e linguisticamente russas estavam sendo perseguidas, atacadas, enfim, essa é uma das preocupações do Kremlin e que ele quer que também seja resolvido. Ambos revogariam medidas discriminatórias e garantiriam direitos à mídia e educação em ucraniano e russo, ou seja, para promover a tolerância dos dois povos.
Toda ideologia ou atividade chamada de nazista seria renunciada e proibida. Essa outra alegação feita pelo Kremlin de que grupos neofascistas, neonazistas estariam atuando dentro do leste da Ucrânia contra a população russa. Próximo bloco, território, fronteiras e acesso a rotas. Número 21, questões territoriais, que é o coração mais polêmico deste plano e que tem sido o principal ponto de divergência entre os ucranianos e norte-americanos para a implementação deste ponto. 21. Crimeia, Luhansk e Donetsk seriam reconhecidas de fato como parte da Rússia, inclusive reconhecidos pelos Estados Unidos. É bom dizer que a Crimeia, desde a anexação unilateral em 2014, já é um território administrado pelos russos 100%, então reaver aquilo militarmente, por mais que juridicamente seja considerado ucraniano, é quase impossível. Luhansk, a mesma coisa, 99% do oblast sob o controle dos russos, enquanto que Donetsk tem 75%, 78% sob o controle russo, né? Então, o que fariam com os outros 20%? Né? Segundo o plano, eles teriam que devolver, ou pelo menos dar essa parte que está sob o controle de Kiev para o Kremlin, algo que nem o presidente, nem os habitantes daquela região querem que aconteça. É muito complexo quando a gente fala em trocas populacionais. Em algum outro momento posso fazer um vídeo para vocês falando sobre essas trocas que aconteceram entre Ucrânia e Polônia, né, entre a União Soviética e a Polônia depois da Segunda Guerra, entre a Polônia e a Alemanha. São questões muito sensíveis, né, entre a Turquia e a Grécia, por exemplo, quando acabou o Império Otomano. Então não seria nada fácil implementar isso por conta de várias questões que acabam tocando dentro dos direitos humanos e da autodeterminação de vários povos. Kherson e Zaporizhia seriam congeladas na linha de contato com um reconhecimento de fato dessa divisão. Então, aquelas cidades sob o controle ucraniano permaneceriam sob o controle ucraniano e o Oblast seria dividido em duas partes, uma sob o controle da Federação Russa e uma sob o controle da República da Ucrânia. A Rússia abriria mão de outros territórios acordados fora dessas 5 regiões, ou seja, aquilo que a Rússia conquistou recentemente em Kharkiv, né, seja Volchansk ou Kupiansk, essas cidades deveriam ser devolvidas pela Rússia à Ucrânia, porque o Oblast de Kharkiv não está dentro do plano. A Ucrânia retiraria suas forças da parte de Donetsk, ainda sob controle ucraniano, aquilo que eu falei agora há pouco. Essa área viraria uma zona neutra, desmilitarizada, internacionalmente reconhecida como território da Federação Russa, mas sem entradas de tropas russas na zona. Então isso é muito complexo, né? Você fala, é uma parte da Rússia, mas a Rússia não tem soldados, aquelas pessoas seriam cidadãos de qual país, utilizariam qual dinheiro, se quisessem ir para uma parte da Rússia ou da Ucrânia, teriam que cruzar fronteiras, os passaportes, tudo isso é muito detalhado e acaba influenciando a vida de centenas de milhares de pessoas, portanto precisa ser resolvido e da maneira como está descrito aqui não é nada fácil de se implementar. Depois, aqui, ponto 22. Depois que as fronteiras finais forem acordadas, ambos se comprometem a não alterar essas fronteiras pela força. Qualquer garantia de segurança deixa de valer se essa regra for violada. 23. A Rússia não poderá obstruir o rio Dnipro, aquele rio principal que corta a Ucrânia de norte a sul até o Mar Negro, nem bloquear exportações de grãos pelo Mar Negro, garantindo acordos de passagem. Parte da economia ucraniana seria revitalizada com esta proposição, já que depende da exportação de grãos e depende muito do Mar Negro, sobretudo agora na região que sobrou nas suas mãos, que é o porto de Odessa, para comercializar com o resto do mundo, principalmente nesses grãos que são tão sensíveis para a Europa e para o Oriente Médio e o Norte da África, que dependem dessa produção. E por fim, o último bloco para a gente finalizar esse vídeo, do ponto 24 a 28, são os aspectos humanitários, política interna da Ucrânia, anistia e cessar-fogo. Número 24, criação de um comitê humanitário para troca de todos os prisioneiros e corpos, ou seja, aqueles prisioneiros de guerra russos serão devolvidos à Rússia, prisioneiros de guerra ucranianos devolvidos à Ucrânia e os corpos dos soldados e civis que morreram também são repatriados para posterior homenagens e enterros.
Unidos. Retorno de todos os civis detidos e reféns, incluindo as crianças deportadas. Esse é outro ponto extremamente sensível, já que a Ucrânia e o próprio Tribunal Penal Internacional acusam a Rússia de ter sequestrado e deportado milhares de crianças ucranianas para dentro da Federação Russa. As famílias dessas crianças, então, exigem o retorno delas para o seu país. Programa de reunificação familiar, que fala exatamente sobre isso, e medidas para reparar o sofrimento das vítimas, né? Isso não foi explicado com muitos detalhes, mas deve ser um fundo para aqueles que ficaram mutilados na guerra, tiveram traumas psicológicos. A gente sabe como é complexa esta questão. 25. A Ucrânia deve realizar eleições em 100 dias. Algo que é fundamental na visão dos russos, que num momento que não tenha mais a guerra, não seja Zelensky que comande a Ucrânia. De fato, a popularidade de Zelensky subiu e desceu muito durante esses quase 4 anos de guerra. Atualmente ainda é um pouco acima dos 50%, mas ele mesmo se comprometeu a não concorrer em um novo pleito. Lembrando que a Ucrânia deveria ter tido uma eleição em 2024 e por conta da lei marcial, né, pelo estado de guerra que o país vive, todas as liberdades são suspensas e o calendário eleitoral também. Muitos podem argumentar que essa é uma medida para Zelensky se manter no poder, mas outros argumentam que logisticamente é praticamente impossível realizar eleições em um país em guerra, considerando que você não dá os direitos a todos os cidadãos de poderem votar por regiões que não são acessíveis, por estarem do outro lado da linha de frente, por pessoas que foram ao exterior, e são milhões de ucranianos que estão fora da Ucrânia. Então eu consigo entender os dois argumentos, mas para todos os efeitos, os russos querem e os Estados Unidos prevêem eleições em 100 dias, que poderia encaminhar talvez alguém mais pró-Europa, numa linhagem como Zelensky, talvez um pouco mais moderado, ou até mesmo alguém que esteja mais disposto a conversar com a Rússia. Grupos pró-Rússia, propriamente dito, não estão tão fortes dentro da política ucraniana, assim como foram no passado, exatamente por uma mudança muito grande na cultura política do país por conta da guerra. A guerra traz muitas mudanças políticas e não é só na Ucrânia. Em vários países que passaram por episódios traumáticos, há às vezes uma mudança brusca. Então, por mais que antes da guerra as pessoas tivessem uma certa simpatia pela manutenção de boas relações com Moscou, agora esta porcentagem diminuiu. Mas é muito provável que, caso isso aconteça, que Zelensky não seja o presidente da Ucrânia. Número 26, anistia total. Todas as partes envolvidas receberão anistia pelos atos cometidos durante a guerra e ninguém buscaria responsabilização judicial por crimes de guerra no âmbito deste acordo. Isso é muito complicado porque há vários generais, autoridades acusadas de crimes de guerra que, caso fossem anistiados, não pagariam, seja localmente, seja internacionalmente, por essas violações dos direitos humanos e esses crimes cometidos. A anistia é sempre algo muito complexo da gente trazer como uma análise, seja na política interna, seja na política externa, porque, por um lado, pode buscar o caminho da pacificação, da mediação, por outro, acaba soando como impunidade para o lado que foi lesado ou que foi vítima dos abusos cometidos por aqueles acusados, né? Número 27. O acordo seria juridicamente vinculante, implementado e garantido por um Conselho de Paz presidido por Donald Trump, com punições para violações. E por último, 28. Assim que todos aceitarem o memorando, haverá cessar-fogo imediato e as partes recuariam para as linhas acordadas para iniciar a implementação. Então, olhando esses 28 pontos, quase todos são muito benéficos para a Rússia. Muitos europeus têm analisado estes 28 pontos como uma capitulação proposta por Washington para Kiev, porque entrega territórios, limita o exército para um certo contingente, faz com que a chance da Ucrânia ter uma adesão à OTAN seja eliminada e também muda a política interna do país. Por lado dos russos, seria vantajoso ter a resolução deste conflito militarmente, ter mais território adicionado ao seu país e a reinserção no mercado global com o levantamento das sanções. O que é muito difícil da gente imaginar. Este acordo ele foi desenhado por Donald Trump e imaginado com um republicano ou com alguém da linha de Donald Trump comandando os Estados Unidos. O que garante que daqui 5, 10, 30 anos, quando não tivermos mais Donald Trump como presidente ou a sua linha política tomar talvez outros caminhos,
mantenham este acordo 100%? Quais são as garantias, né? Afinal, a própria Rússia no passado e a própria Ucrânia, num passado não muito distante, né, com os acordos de Minsk, se comprometeram com uma série de coisas para toda a eternidade que foram quebradas. Com a devolução das armas nucleares da Ucrânia para a Rússia, depois da União Soviética, a Rússia se comprometeu a reconhecer aquela configuração territorial, se eu não me engano, o Memorando de Budapeste de 93 ou 94. A Rússia não cumpriu, 30 anos depois invadiu a Ucrânia. A Ucrânia também se comprometeu a respeitar as populações etnicamente russas do leste do país, com as guerras, né, que surgiram desde 2014 e 2015, não cumpriram com a sua parte, voltaram a atacar. Então, o que garante que este acordo vai trazer a paz para toda a eternidade à Ucrânia e não vai significar uma nova violação do seu território, se a gente pensar que é o lado mais fraco da balança, o exército mais fraco, o país menor, o país com menos soldados, menos tecnologia militar. Essa que é a grande questão e não tem como isso ser uma coisa considerada como 100% segura. Nada é 100% seguro na geopolítica, mas esse acordo deixa muitos fios soltos. E do mesmo lado para a Rússia, né? Por mais que ela se comprometa a não invadir mais, o que pode estar na cabeça do Putin daqui a 10 anos? Ou o que pode estar na cabeça do próximo presidente, o próximo líder da Rússia daqui 20, 30 anos? É muito incerto, isso é muito difícil da gente ter qualquer tipo de definição categórica de que vai acontecer. Na minha opinião, é um plano que não é muito justo, se a gente for olhar tudo aquilo que é colocado. A Rússia é sim a vencedora militar do conflito. Até agora, depois de 4 anos, conseguiu mais territórios, conseguiu abalar mais política e economicamente o seu adversário, mas para todos os efeitos, com a retirada das sanções, reconhecimento oficial de territórios ucranianos como russos, isso é uma vitória não só militar, mas uma vitória política e jurídica muito grande dada para um país agressor. Então, eu acredito que isso seja rejeitado pelos europeus, que vão tentar modificar alguns pontos para não perder a ajuda dos Estados Unidos e a Ucrânia não perder todo o respaldo dado por Donald Trump, que foi conquistado com muito suor, né? Afinal, aquela humilhação que tivemos na Casa Branca de Zelensky em março, as dificuldades colocadas, né, pela própria guerra a toda a população, eu acho que este plano não vingará, mas poderá ser utilizado como base em alguns pontos para planos futuros, talvez sem o protagonismo tão evidente dos Estados Unidos. Não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar, muitos falam que o exército russo está num momento muito bom, né, de expansão territorial, mas as reservas cambiais, as reservas financeiras dos russos estão acabando, por isso eles querem liquidar, resolver essa guerra rápido. A Ucrânia vive uma aproximação de um inverno muito duro, com baixa moral das tropas, não tem a garantia de muitas ajudas militares para o ano de 2026, então todo mundo meio exaurido com essa questão, mas em outros momentos da história tivemos algo parecido e as guerras depois continuaram por mais 5, 10 anos e com um desfecho muito diferente daquilo que nós imaginamos hoje. Como sempre, vou tentar trazer para vocês essas análises de forma detalhada e completa todas as vezes que tocarmos nesse assunto e também diretamente da Rússia e da Ucrânia quando regressar a esses países no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aqui no seu comentário se você acha que o plano pode ser implementado ou não, quais são as dificuldades, em quais pontos ele é positivo. Vou ficar feliz de interagir com vocês aqui embaixo também. A todos que ficaram até o final, o meu muito obrigado de coração, um forte abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.